vamos falar sobre luz. Nós sabemos que a luz não combina com as trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tá? Já a gente vai ver essa passagem na Bíblia. Em 21/10/1879, o norte-americano Thomas Edison inventou a luz. Tá? Mas só que quando ele inventou a luz, foi uma coisa maravilhosa para nós. Hoje a gente tem luz elétrica em casa, é só ir lá, apertar o botãozinho, acende a luz. Mas quando eu era criança, eu morava num vilarejo que chama-se Paraná do Oeste. É município de Moreira Salles. Se alguém aí de Moreira Salles, Paraná do Oeste, estiver me assistindo, quero mandar um grande abraço para vocês e para todos também que estão nos assistindo, que Deus derrame as bênçãos do céu sobre suas vidas. Lá em Paraná do Oeste, a minha infância foi lá. E nós não tínhamos luz elétrica em casa. Então a minha mãe e meu pai fazia lamparina. Cada cômodo deixava uma lamparina. Os mais jovens agora não sabem o que é uma lamparina. Tá? Aí então eu peço para vocês que, se ficarem curiosos, pesquisem nas redes sociais que vocês vão encontrar como é uma lamparina. Era um recipiente, vamos dizer assim, como se fosse um vidro, colocava-se ali o querosene, fazia um pavio, em cima tinha um biquinho e acendia, e assim a gente clareava o ranchinho que a gente morava. O ranchinho que a gente morava era um ranchinho de tábua, coberto de sapê, né? Então era assim a nossa vida. Então Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, como eu disse, né, em 1879, dia 21 de outubro de 1879. Tá? Então a gente vai falar da luz. Mas eu quero falar hoje sobre a luz maior, a maior luz de todos os tempos. Veja bem, João capítulo 8, verso 12. Acompanhe comigo aí, tá? João capítulo 8, verso 12, diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, certo? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Como eu já disse, as trevas não se combinam com a luz, né? Voltando ainda à minha infância, eu era um menino muito medroso. Eu não gostava de ficar no escuro, porque eu tinha medo, né? Então eu carregava ali a lamparina e ela saía aquela fumacinha preta que a gente ficava com a ponta do nariz tudo preto, de carvão. Mas foi assim a minha infância. Graças a Deus, eu tenho muita saudade ainda dessa época, mas graças a Deus hoje nós temos energia elétrica na nossa casa, é só apertar um botãozinho, a luz já acende e a gente não fica mais no escuro. Tem o Salmo 119, o verso 105, e diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é luz. Por que ela é luz? Porque Deus é luz, né? Deus é um ser tão maravilhoso, que ele até nos elogia. O nosso Deus nos elogia, certo? Acompanhem comigo agora, 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim, olha o carinho que Deus nos trata. Vós, porém, sois raça eleita, Deus dizendo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós estávamos em trevas, o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas
para a maravilhosa luz. Então vocês vejam, né, como Jesus nos trata com carinho, com amor. Veja bem, meus irmãos. Primeiro Jesus disse: eu sou a luz do mundo, como a gente leu ali em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Mas como nós somos criaturas de Deus, ele também nos considera luz. E nós temos que ser luz realmente. Nós vivemos num mundo que talvez a gente entre no lugar escuro, no lugar que é trevas, mas nós temos que ser luz, ok? E como eu disse, Jesus no começo disse: eu sou a luz do mundo, e agora ele fala que eu e você, que nós também somos a luz desse mundo. A Bíblia Sagrada vai responder para vocês. Mateus 5,14 diz assim: olha só que Jesus está dizendo para mim e para vocês, né, que estão nos assistindo. Vós sois a luz do mundo. Veja bem, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então ele disse no começo: eu sou a luz do mundo. E agora ele fala: vós sois a luz do mundo. Então que nós possamos realmente ser a luz que brilha e a luz que vai clarear também, a nossa luz vai clarear também outras pessoas, o caminho de outras pessoas, através do nosso testemunho, através da pregação da palavra. Você entendeu? Porque aí o verso 15, ainda em Mateus 5, a gente lê o verso 14, a gente vai ler o verso 15 agora. E o verso 15 diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia todos que entram na casa. Quando ele diz assim: não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, essa palavra quer dizer assim, que está ocultando a palavra de Deus. Está ocultando a luz quando você faz isso daí. Então, nós temos que ser a luz. Aí o verso 16 diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai que estais nos céus. Então Jesus diz de novo, né, que nós temos que brilhar diante dos homens. Quando fala homens, aqui é a humanidade, que nós temos que brilhar diante do nosso semelhante, né, para que eles vejam em nós as boas obras, mas que eles não nos glorifiquem, mas que glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Ok? Jesus disse que nesse mundo a gente teria muito aflições, andaríamos em meio às trevas, mas que é para nós nos separarmos dessa escuridão. Por quê? Porque Deus é luz. Muitas vezes a gente passa por algum deserto na nossa vida. A gente desanima, a gente fica fraco. E essa luz, então, ela vai apagando, vai apagando, vai apagando devagarzinho, né? Você vai ver uma luz lá no final do túnel. Mas não desista. Fortaleça-se grandemente na presença do Senhor. É como eu li no começo, o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então que nós usufruímos desse caminho de luz, esse caminho de perfeição que era Jesus Cristo. Como ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora vamos adiantar um pouquinho as páginas da Bíblia, ou do jeito que você está aí, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, tá? Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz assim: para que vos torneis filhos. Aliás, perdão, para que vos torneis irrepreensíveis
e sinceros. Agora sim, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro desse mundo. Então vamos aí simplificar o que diz lá em Colossenses 2,15. Nós vamos andar em meio às trevas, a gente vai andar no meio de pessoas corruptas, isso já acontece dia a dia, né? Mas que nós possamos ser luzeiros do mundo, luzeiros diante dessas pessoas, né? Agora, veja bem, meus irmãos, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai encontrar muitas trevas nos nossos caminhos. Mas não é porque a gente vai encontrar trevas. Essas trevas, eu vou simplificar para vocês, não é somente à noite. Quando a gente fala trevas, não é somente à noite. Essas trevas que eu estou dizendo são as ilusões que o mundo oferece, certo? Muitas coisas desejosas carnalmente que o mundo oferece para a gente, todos os dias, todas as horas, para todos. Até Jesus sofreu grandes tentações, mas tem uma coisa, ele não pecou. Nós somos carne fraca, talvez a gente peque, mas vamos fazer de tudo para não pecar. Mas isso só vai ter um final feliz lá na terra que mana leite e mel, na nova Canaã, na nova Jerusalém celestial. Quando a gente estiver lá acabou todos os problemas. Lá a gente não vai precisar de uma lamparina, como eu falei. Lá a gente não vai precisar apertar o botão para acender a luz. Porque o próprio Deus será a nossa luz. A própria glória de Deus iluminará o paraíso. Isso não é maravilhoso? Então vamos para o último versículo desta noite. Está lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia, e o último capítulo também, Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, realmente, ele é o último livro da Bíblia, ok? Então a gente vai ler o verso 5, que diz assim: ali não haverá mais noite, tá? E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, nosso Deus, os iluminará e reinarão para todo sempre. Então, a glória de Deus vai nos iluminar, então a gente não vai precisar mais apertar um botãozinho ali para acender uma luz, porque nós vamos estar diante de quem é a luz desse mundo, ok? Então eu quero falar para vocês que continue sendo luz. Se algum momento da sua vida você passar por uma treva, por trevas, né, de ilusões, não é só escuridão não, meus irmãos. Trevas, quando fala, engloba um monte de coisas, vícios, um monte de coisa. Tudo que desagrada a Deus e faz mal para a minha e para a sua alma, isso é trevas. E quando você estiver à beira do abismo, fala, eu vou cair no meio dessa escuridão, segura na mão do nosso Salvador e pede para Ele, Pai, me ajuda a ser luz. Porque se você quiser um dia morar na nova terra, lá na Canaã celestial, você vai ter que ser luz. Porque quem estiver nas trevas, lá não vai entrar. Então que possamos ser essa luz e vamos dar o testemunho da maior luz que tem, que é o nosso Deus. Como ele disse assim, eu sou a luz do mundo. E em Mateus 5,14 ele fala, vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Então ele diz assim, que nós somos a luz do mundo. E o versículo 16, Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, ou diante da humanidade. Tá? Então, meus amados irmãos, eu peço que Deus
derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está me assistindo nesse momento, e na minha vida também, e na vida da minha família. Eu vou fazer uma oração agora para terminar. Feche seus olhos, por favor. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por ser a luz desse mundo. Obrigado, Pai, por nos fazermos também a ser luz aqui neste mundo. A gente encontra tantas barreiras, Pai, na nossa frente, tantas trevas, tantas ilusões, tantas corrupções, mas lhe pedimos força, Pai, para sermos luz, porque somente quem for luz vai morar nas mansões celestiais. Somos falhos, somos cheios de pecados, mas queremos morar na Canaã celestial. A palavra de Deus diz que todos pecaram, por isso carecem da glória de Deus. Nós carecemos da tua glória, Pai. Nós carecemos, Senhor, do teu brilho. E eu peço a ti, Pai, que abençoe cada alma que está nos assistindo, cada família que está nos assistindo, que o Senhor derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de cada um. Que esse sermão venha de encontro à necessidade de cada pessoa nesse momento, Pai. Que as pessoas possam ter entendido o que é ser luz. Eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.